Bem-vindos, estamos mais uma vez aqui para o nosso Café com Resenha. E hoje eu tenho um tema importantíssimo. Não é só para pastores, na realidade é para todos nós. Pastores que somos e também aqueles que ainda não são ou que nunca serão, mas que de alguma forma se envolvem com pastores. Também é um tema muito recorrente hoje em dia, uma vez que o número de suicídios tem aumentado drasticamente. Lógico que isso tem muito a ver com essa vida que nós vivemos hoje de tensão exacerbada, com essa vida também de cobrança o tempo todo, da exigência de se ter resultados, dessa disputa, dessa concorrência que existe em todos os níveis, todas as idades. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito carinho, a doutora Tânia, que vai nos ajudar aqui no nosso programa mais uma vez a tratarmos de um assunto seríssimo. Me tira uma dúvida que eu sempre tive. Depressão, uma pessoa no estado de depressão, quando assim, você pode diagnosticar isso é depressão. Como funciona? Porque eu vejo pessoas que dizem que estão com depressão, mas só conseguem parar uma área da vida. As outras coisas continuam fazendo normalmente. Inclusive até, já achei interessante, pessoas que falam que estão com depressão, mas posta coisa em Facebook, em rede social, né? Até vai para um lugar, vai para outros lugares que eu, na minha ignorância, vou entender que não eram lugares comuns para uma pessoa que está com depressão ir. Até porque já ouvi um pastor falando, né? Quem está com depressão afeta a vida, a pessoa fica dentro de casa, está doente, não tem ânimo para sair. Como é que é isso? Tá, nem sei. Tem depressão setorial? Tem 3 estágios de depressão. Você até citou aí, né? São a depressão leve, moderada e a grave. Tem o distímico. A distimia é aquela pessoa que desde a infância você observa que ela é triste, ela é apática. Sabe aquela pessoa que nunca ri de nada? Sim. Tá todo mundo feliz, ela tá sempre... Ela é distímica. Ela tem algum problema? Não, é isso. Ela vai ser, a vida toda ela vai ser assim, porque é distimia. Isso não é um problema? Não, ela consegue conviver com isso. Isso já é uma teoria de filosofia clínica. Ela vai ter problema se ela tiver um relacionamento que não aguente conviver com a pessoa assim. Ela vai ter que procurar se relacionar com quem suporte ela, né? Porque nem sempre o outro vai aguentar. Então, essa é a causa do problema, às vezes, de convivência. Sim. Então, o que a gente considera uma depressão leve? A pessoa tem 4 ou 5 sintomas de depressão. Então, ela tem uma apatia, ela tem uma tristeza. Aí a gente vai numerando os sintomas, mas ela consegue conviver, ela consegue ir pro trabalho, ela volta do trabalho, ela tá sempre com fadiga, ela tá sempre cansada. Já viu aquela pessoa que tá sempre assim? Mas ela consegue ir pro trabalho, ela consegue fazer as coisas, mas ela é depressiva. Ela tem depressão, só que o grau de depressão dela é leve. É leve. E aí ela pode até fazer o seguinte: bom, trabalho não tem como evitar, eu tenho que ir. Tem que ir. Ela reage. Mas para as coisas que ela pode evitar, ela evita. Sim, ótimo isso. Tá? Ela evita. Tem o grau moderado, que aí vai subindo a quantidade de sintoma, né? Que a tendência dos sintomas, se não tratado, é ir piorando. E piorando. É gradativo. E piorando. E tem a depressão grave, que é aquela que a pessoa não quer mais nada. Chegou naquele estágio mesmo. Eu não quero mais ver meus amigos, eu não quero cuidar dos meus filhos, eu não quero cuidar da minha casa, eu não quero nem mesmo tomar banho. Eu não quero mais, só me deixa. E aí é que pode surgir o desejo de morte. Geralmente esses pensamentos são recorrentes quase que o tempo todo. Todo mundo vai ser mais feliz se eu morrer. E há quem diga também, uma vez até debatendo na rádio sobre isso, que quem opta pelo suicídio, na realidade, o desejo inicial não é de morrer, mas é de dar fim a um problema. Sim, a uma dor. A dor é muito grande, porque ela não consegue mais ver alegria na família. Lógico, se for casado, o casamento já era, porque não tem relacionamento. Ela não consegue se relacionar com... Ela fica meses em cima de uma cama, porque ela quer dormir. Aí entra aquela coisa, alteração de sono. Dorme de dia, fica acordada a noite toda. Às vezes dorme muito, às vezes fica acordada demais. Ou não come nada, fica magrinha, ou então fica obesa porque comeu demais. Porque a depressão ela pode levar de um polo a outro. Isso depende de pessoa para pessoa? Sim. De temperamento? Sim.
ela vai levar de um polo ao outro. Ou a pessoa vai comer demais, até ficar enorme, ou ela rejeita a comida totalmente, é pra morrer, seja, tudo é uma fuga, né? Tudo é uma maneira de fugir. E aí a vida fica cinza. Ela não quer mais. E aí imagina isso para um pastor que cuida de vida, que aconselha pessoas, que trata de pessoas, e ele olha e diz assim: eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não quero mais. Voltando aqui para falar do pastor, tem um texto bíblico que eu gosto muito, uma passagem bíblica, né? Mateus capítulo 26, quando os discípulos estão assim no momento de muito sofrimento, muita dor no Getsemane, porque percebem que Jesus vai ser crucificado. O próprio Senhor Jesus Cristo está num processo ali que ninguém tem coragem de dizer, mas nós de depressão? De depressão. Exatamente. Não é? Ninguém tem muita gente, mas Jesus... Ele não estava endemoniado? Não estava endemoniado. Ali é o 100% homem falando, não é? Exatamente. Porque ele deu provas, a Bíblia dá provas de que ele teve uma vida humana normal. A única coisa que ele não fez foi pecar. Todo o resto ele padeceu, de dor, de sofrimento, de angústia, tudo isso. E ele, quando diz para os seus discípulos, vigiai e orai, não é isso? Ele vai usar um termo que durante muito tempo, para a gente trabalhar aqui, eu vou te fazer uma pergunta, um termo que durante muito tempo eu restringi esse texto a uma ideia. Ele vai dizer assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Durante muito tempo, uma escola, né, que ensinava de denominacional, ensinava muito isso pra gente, essa carne fraca que a gente sempre atribuía ao pecado. Porque aí, né, tudo é pro pecado, né? A gente sempre pensa nisso. Sempre pensa no pecado. Embora a carne é fraca também pro pecado. Mas eu analiso que nesse contexto aqui ele está dizendo o seguinte: olha, vigie e ore. Espiritualmente, vocês estão bem, estão comigo, estamos orando, estamos juntos aqui, mas a carne é fraca. Eu posso até estar errado, mas a meu juízo está chamando a atenção para essa parte emocional e física. Eles tinham que cuidar, não é? Que é geralmente o que nós não fazemos. Porque ele ia embora. Ele ia embora e ele está preparando eles. Ele ia embora. Porque ele sabia que tinha um embate. Eles iam sofrer um golpe, um trauma. Ele mesmo vai declarar: se for, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, não é? Que logicamente é um sentimento ali não de desistência, não de medo da morte. Ele queria evitar o sofrimento geral de todos, até mesmo vendo os discípulos, né? E também o abandono. Ele ia se sentir sozinho na cruz, que é uma coisa que acaba com o pastor, é a solidão. Eu cresci, cresci ouvindo dizer, até num termo assim, né? Pastor é um bicho sozinho. Eu discordo totalmente, não tem que ser. E eu também hoje discordo bem disso. Agora, essa história do o espírito está pronto, mas a carne está fraca, é aí que a gente se complica. O que um pastor deve fazer para ter uma vida emocional saudável? Buscar ajuda psicológica. Eu estou aqui, viu? Se eu precisar. Se eu tô também, quase me consultando. Se eu também, se precisar. Esses dias aí quase que eu procurei. Estou Mas aqui. Vamos lá, para ele não chegar a precisar de você. Ele precisa ter uma vida de homem normal, né? De ser humano. E ser humano trabalha e tem férias. O ser humano que tem família quer estar com a sua família, seus filhos, viajar, ser feliz. Eu tenho as minhas responsabilidades com o meu trabalho, mas eu tenho meu tempo de ser dona de casa, de ser avó, de ser mãe, de ser esposa. Com o senhor não é diferente. O senhor pastor que tem responsabilidade com ovelha, e essa responsabilidade é grande, porque vai ter que entregar elas na mão de Deus, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. A gente sabe disso. Mas tem que ter seu tempo com a sua esposa, com seus filhos, seu lazer. O seu tempo de estar de bermuda em casa. Pastor pode botar bermuda? Pode sim. Andar de bicicleta também. Entendeu? Ter seu tempo sem se envergonhar disso. Para não ter problema psicológico, para ter saúde emocional, é preciso ser feliz. Outra coisa que você vai esclarecer aqui agora de maneira espetacular, que já me esclareceu, é essa questão. E aí, cometeu suicídio, vai pro inferno? Eu sei que alguém vai pensar assim, mas isso não é resposta para uma psicóloga, isso é resposta para um pastor, que é teologia. Ela vai provar que nem tanto. Eu acredito, isso aí sou eu dizendo, não tenho base bíblica para isso, mas eu acredito e tenho certeza que uma pessoa quando morre de câncer ou de qualquer outra doença, ela não vai para o inferno porque a doença sucumbiu o corpo dela. O corpo dela não suportou, né? O corpo não suportou mais a vida e foi embora.
Ela não vai para o inferno por causa disso. Com certeza que não. A depressão, ela é uma doença. Então ele morreu de uma doença. Uma doença grave. Uma doença grave. Porque se o cérebro parou de produzir os neurotransmissores que te dão alegria de viver, que coloca o colorido no mundo, você mudou teu comportamento totalmente. Você passa a não enxergar a vida mais como ela é e como era para você. Tanto que foi o que eu disse aqui, você não se importa mais com teus filhos, com a sua família, com a que era o mais importante para você. Deixa de ser importante, porque os neurônios não estão sendo produzidos mais, os neurotransmissores não estão produzindo os hormônios que faz essa diferença no nosso organismo. A gente volta de novo ao mesmo ponto. O que causa diabetes? Né? A falta de insulina, excesso de glicose, se eu não me engano. Se a pessoa não tomar insulina, que é diabética, ela vai morrer. Isso. Vai ter um choque lá e vai morrer. A depressão é diferente? Absolutamente. A única coisa diferente, parou de produzir alguma coisa no cérebro que vai matar a pessoa. A única coisa diferente é que essa doença não é física. Ela não é física, ela é emocional. Ela tá aqui dentro. E lá no cérebro ainda não inventaram igual uma insulina que aplica para injetar lá no cérebro. Não tem. Inclusive essa questão toda da ignorância que a gente às vezes peca, voltando ao texto ainda que Jesus orienta os discípulos, vai advertir eles que eles deviam vigiar e orar. Eu, durante muito tempo, critiquei, questionei, julguei aqueles discípulos, porque Jesus volta e eles estão dormindo. Eu até comentava um pouquinho antes, um bate-papo com o Alberto aqui, falando sobre isso. Um evangelho vai dizer, inclusive, Jesus volta 3 vezes e encontra eles dormindo. E eu, durante muito tempo, eu critiquei, eu falava, mas eles são insensíveis com a dor de Jesus. Jesus está sofrendo, eles não estão nem aí, dormem. Até que um dia, aí é que vem a importância do profissional. Ouvindo um autor muito conhecido, Augusto Cury, né? A gente tem que dar crédito a quem merece, que é psicólogo, né? Ótimo. Ele vai e explica por quê. Ele diz o seguinte: os discípulos dormiram porque estavam em depressão. Porque a membrana do cérebro que libera energia para o corpo, para você poder reagir durante o dia, quando você está em depressão, essa membrana enrijece, não libera energia, você não consegue reagir. Daí muitas pessoas que não conseguem levantar da cama e etc, né? Aí eu passei a olhar o outro lado, foi daí que eu fui para esse lado. Aí imagina, essa membrana rígida, que não libera energia, com mais a falta dos neurotransmissores. Pronto. É uma doença grave. Aí a pessoa chega ao suicídio, foi pro inferno. Ela morreu de uma doença eu nunca acreditei nisso, pelo contrário, eu até quero deixar claro aqui, tem gente que sustenta, não, mas está escrito na Bíblia que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Não existe, existe homicida. O texto suicida não existe na Bíblia. Se tiver alguma tradução aí, que apareça com ela. Uma vez até na escola dominical, um membro de Monte Hermano, até hoje, uma pessoa que ama muito Bíblia, isso lá atrás, me perguntou, falou, falei assim, não, vai para casa e pesquisa, volta de noite. Ele voltou de noite e falou, pastor, eu não achei. Eu falei, você não vai achar, meu filho, não existe. É bem verdade que só quem tem direito a tirar a vida de alguém é quem dá a vida, que é Deus. Ninguém tem direito a tirar a sua própria vida. Ninguém. O suicídio é totalmente condenado pela Bíblia. Agora, tem que se entender as causas do suicídio. Não se pode jogar todo mundo no inferno com extrema facilidade. E de tantas coisas que você disse aqui hoje, que todos nós vamos aprendendo um pouco e guardando, é essa questão da preocupação também com que se exterioriza, né? A gente vive muito uma época de exposição. Você precisa muito estar mostrando que está bem, está muito postando para todo mundo, postando foto que está bem, aquela coisa toda, para mostrar para os outros. Há algum tempo atrás, uma pesquisa, uma estatística disse que nós vivemos 75% para fora e 25% para dentro, ou seja, quase tudo que nós fazemos é para os outros. O que fala, o que veste, o que faz, é para dar aos outros uma satisfação. Muitas vezes para criar mais bem-estar nos outros do que na gente. Eu vou caminhar para um encerramento aqui, mas vou te pedir uma fala especial, porque alguns domingos atrás, numa mensagem pregando, eu disse o seguinte: as nossas maiores derrotas e as nossas maiores vitórias, elas são construídas no anonimato. E nós não pensamos nisso. Usei Davi para explicar que ele ganha a batalha contra um gigante, Golias, não é? Bem maior do que ele, bem mais preparado que ele. Davi tem condições de enfrentar não só Golias de frente, que era
descomunal na frente dele, bem maior, bem mais forte. Mas Davi também tem uma batalha de bastidores. A família dele, os irmãos olhando, né? Todo mundo olhando ele, uns torcendo a favor, muitos torcendo contra. Tem o povo filisteu. Só que eu disse o seguinte, a vitória que Davi tem, que se torna pública, que a gente conhece tanto hoje, ela é construída no anonimato, quando ninguém está vendo. Ele cuidando das ovelhas, tendo que superar a dificuldade de não querer às vezes, isso aí é o que eu imagino, querendo estar no campo de batalha, isso fica provado, mas ele está cuidando de ovelha. E cuidando de ovelhas sem ninguém ver, ele mata leão, ele mata urso. Sabe-se lá o que Davi enfrentou, até chegar em Golias. Assim também como as derrotas que se tornam públicas, como a derrota que ele teve, algumas, várias, também foram construídas no anonimato. Aí é a vida que nós não pensamos. Na vida existe o mundo interior e o mundo exterior. Tem um mundo exterior que a gente colide o tempo todo com ele, mas tem um mundo interior, é esse que a gente não cuida dele, porque esse ninguém está vendo, não é? E é nesse mundo interior que eu acho que às vezes a gente perde, nos pensamentos, nos confrontos da própria cabeça, não é isso, doutor? É isso sim, porque as doenças físicas, elas são melhores aceitas, né? Uma pessoa está fisicamente doente, todo mundo compreende. Mas se diz que uma pessoa está emocionalmente doente, é chilique, é demônio. Porque é uma doença que ninguém enxerga, que ninguém vê. Vai lá, faz exame e não dá nada. Por isso a importância de que quem está sentindo e sabe o que está sentindo, cuidar de si por dentro. Isso aí. Qual é a melhor maneira que eu tenho de cuidar de mim por dentro? Primeiro, eu não tenho que vestir um personagem. Tem que ser quem eu tenho que ser quem eu sou em qualquer lugar que eu andar, né? Não querer trazer para mim responsabilidades que não são minhas. Assumir coisa demais. Assumir muitas coisas e coisas que a minha mão não vai alcançar. Reconhecer o limite também. Reconhecer, né? Nós somos limitados, porque senão eu vou gerar frustração, né? E falar das minhas dores, das minhas alegrias, das minhas tristezas. Ter um amigo para falar é bom demais. O ser humano é um ser social por natureza. Nós não nascemos para andar sozinhos, né? Por essência. Nós não nascemos para andar só. Ninguém nasceu para andar só. Faça o que o apóstolo Paulo diz, ele manda a gente se santificar, de corpo, alma e espírito, não é? E santificar também diz respeito a cuidar da tua vida da melhor maneira possível. A nossa oração e o nosso pedido é que pastores, num número muito menor, decidam por não perder a sua própria vida. A nossa oração e sentimento também é que pastores não precisem cair no estágio de depressão profunda, leve, depressão nenhuma, que consigam viver muito bem. E que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Obrigado pela sua atenção. Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço. Não termina aqui, daqui a pouco a gente volta. Tem outros temas para tratar aqui. Você é titular dessa cadeira. Amém. Não é? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Obrigado pela sua atenção. Amém.